defesa de Jair Bolsonaro atendeu a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e enviou explicações sobre a estadia do ex-presidente na Embaixada da Hungria, 4 dias depois de ter entregado o passaporte à Polícia Federal. Bolsonaro é suspeito de ter planejado um golpe de Estado e está sob investigação. A defesa do ex-presidente declarou ao ministro Alexandre de Moraes que Bolsonaro não está preocupado com a possibilidade de prisão preventiva, que é ilógico sugerir que ele tenha se hospedado na embaixada húngara para pedir asilo ou fugir de investigações, e que as medidas cautelares, como a apreensão do passaporte, tornaram essa suposição altamente improvável e infundada. Jair Bolsonaro não pode sair do Brasil, mas pelas convenções internacionais, enquanto permaneceu na representação diplomática húngara, ele esteve fora do alcance de oficiais de justiça e da polícia. Eu vim conhecê-lo pessoalmente depois que me elegi presidente. Fomos 2 anos, conversamos sobre muita coisa, nasceu mais com respeito, uma amizade entre nós. Eu, obviamente, sabendo o meu lugar. Isso nos marcou muito, que até aquele momento, os últimos chefes de Estado, tirando o Temer, tratavam o povo americano como imperialista, como opressores, como um exemplo a não ser seguido. Eu sempre falei exatamente o contrário. E dessa amizade, ele não foi reeleito em 20, eu não fui em 22, continuamos comunicando umas vezes, e a amizade perdura até hoje. Não sabendo a minha diferença para ele, eu sinto que o carinho dele comigo é real. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de dezembro de 2024, são 19 horas. O Jair e sua rataria acabam de descobrir que apostaram alto demais em Donald Trump. Bolsonaro, família e bolsonarismo acabam de sofrer uma amarga decepção. No dia 8 de janeiro deste ano, Bolsonaro perdeu seu passaporte após ser alvo da Operação Tempus Veritatis. 4 dias depois, ele se abrigou na Embaixada da Hungria, temendo ser preso logo após perder o passaporte. Bolsonaro voltou a pedir várias vezes ao STF seu passaporte de volta. Moraes deu uma resposta ao pedido. Abre aspas. Frustrada a consumação do golpe de Estado, identificou-se que diversos investigados passaram a sair do país sob as mais variadas justificativas, férias ou descanso, como no caso do ex-presidente. Na verdade, Bolsonaro saiu do país 2 dias antes de terminar seu mandato e ficou meses por lá até ter certeza que não seria preso. Só aí ele voltou. Em outubro, o Supremo decidiu por unanimidade que não devolveria o passaporte de Bolsonaro de jeito nenhum. Especialistas avisaram o ex-presidente e seu entorno de que o passaporte dele não seria devolvido. Após a vitória de Trump, Bolsonaro, família e aliados sentiram-se energizados e começaram até a fazer ameaças de voltar ao poder e perseguir Alexandre de Moraes como vingança. O Moraes já negou o passaporte a Bolsonaro 4 vezes, 2 em ação direta de um pedido direto de devolução do passaporte e 2 negativas em outras ações, as quais no meio ele colocou o pedido de retorno do seu passaporte. O bolsonarismo ignorou a restrição a deputados bolsonaristas e chegaram a planejar uma caravana até Washington para participar da posse do novo aliado superpoderoso que fazia parecer que mandaria a 4ª Frota Americana resgatar o Jair. Bolsonaro mesmo garantiu publicamente que iria à posse de Trump de qualquer jeito, insinuando que poderia até fugir para uma embaixada ou atravessar a fronteira, por exemplo, de Brasil e Argentina. Agora o STF fez cair a ficha de todos eles e o desânimo e a desilusão se instalaram. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, como você vê aqui em 8 de fevereiro, o Bolsonaro foi alvo da Operação Tempus Veritatis e teve que devolver o passaporte.
E a explicação veio logo. No dia seguinte, saiu a explicação da Polícia Federal. A Polícia Federal apreendeu os passaportes de Bolsonaro e outros nomes ligados a ele, e a medida cautelar foi referente à Operação Tempus Veritatis. A PF cumpriu a medida cautelar, determinando que Bolsonaro e outras 19 pessoas ligadas a ele entregassem seu passaporte, e o Moraes deu essa explicação que eu acabo de dizer. Bom, aí o Bolsonaro começou a pedir, incontáveis vezes, pediu 3 vezes até outubro. Já tinha pedido 3 vezes. Uma vez em março ele fez um pedido direto de devolução do passaporte, e depois em outras ações ele colocou no meio ali, aproveita e devolve meu passaporte. Em outubro deste ano, o STF negou pela 4ª vez devolver o passaporte, e ficou muito claro na decisão ali o seguinte: não vamos devolver porque, na verdade, o Alexandre de Moraes, não vou devolver porque há risco de o Bolsonaro fugir. Simples assim, né? Muito bem. O que acontece? Especialistas avisaram várias vezes o Bolsonaro de que não haveria passaporte para ele. Com o passaporte retido e proibido de deixar o Brasil, especialistas avaliam que a possibilidade de o ex-presidente comparecer ao evento republicano diminui ainda mais, com indiciamento sobre golpe de Estado. As chances dele são consideradas por todos os juristas 0. Não haverá razão nenhuma, inclusive após ele ser descoberto que ele está envolvido até o pescoço numa tentativa de golpe e ter sido indiciado por essa tentativa de golpe. Agora que não tem passaporte mesmo. O Bolsonaro, porém, continuou dizendo que ia recuperar o passaporte. Em entrevista ao Wall Street Journal, o presidente falou em se candidatar em 2026 de qualquer maneira, e que o Trump ia ajudá-lo a voltar ao poder. Ele quer ir à posse de Trump, mas o Moraes já negou o pedido para devolver o passaporte 2 vezes diretamente. Ainda tem as outras 2 que eu me referi. Os parlamentares bolsonaristas projetaram uma caravana para ir à posse do Donald Trump. O grupo queria uma série de reuniões com congressistas aliados do presidente americano para tentar endosso internacional às pautas da direita brasileira. O Bolsonaro disse então que Trump impulsiona a anistia por 8 de janeiro e alega ser perseguido por Lula e Moraes. Indiciado em uma investigação que o coloca no centro de um plano de golpe de Estado para se manter no poder e com o passaporte apreendido, o Bolsonaro participou do CEPAC recentemente, lá na Argentina, por meio de teleconferência. Muito bem. O Bolsonaro, então, isso na semana passada, né, cerca de uma semana, ele falou em perseguição e falou que iria se refugiar a uma embaixada, que era uma opção dele. O ex-presidente admite ter discutido sobre as eleições com as Forças Armadas, mas nega ter cometido os crimes. Ele disse isso logo após ter sido indiciado por golpe, e ele, após ser indiciado, se disse vítima de perseguição e admitiu ter conversado com as Forças Armadas sobre voltar a discutir o processo eleitoral após as eleições de 2022. Vivemos num mundo de arbitrariedades, agora eu não posso ir dormir preocupado de que a PF vai estar na minha casa amanhã cedo. Eu já tive 3 operações de busca e apreensão, tá? Absurdas. Corro risco, sem dever nada, corro risco. Vai fazer arbitrariedade, vamos ver as consequências. Para Bolsonaro, pedir refúgio na embaixada pode se tornar uma opção caso seja julgado culpado pelo plano golpista. Diz o Bolsonaro: embaixada, pelo que vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado. O ex-presidente afirmou ainda que chegou a ter conversa com as Forças Armadas para discutir o golpe. Muito bem. O Bolsonaro disse a um jornal americano, nesses dias, que Trump ele deixou a entender que o Trump vai salvá-lo, vai mandar aí, sei lá, a 4ª frota americana
para invadir o Brasil, prender o Moraes e colocar ele no poder. O bolsonarismo delirou, até que agora caiu a ficha. O desânimo de aliados de Bolsonaro com a ida à posse de Donald Trump. Parlamentares esperavam repetir com o americano o mesmo que fizeram com Javier Milei. Apesar da euforia com o retorno de Trump à Casa Branca, aliados do ex-presidente já demonstram nos bastidores desânimo com o plano de ir aos Estados Unidos prestigiar a posse do republicano marcada para 20 de janeiro. Embora parlamentares da órbita de Bolsonaro vejam Trump como maior liderança conservadora do planeta e tenham anunciado uma caravana bolsonarista em Washington, D.C., com mais de 50 pessoas, alguns deles já cogitam reservadamente mudar de ideia e ficar pelo Brasil mesmo por conta de uma série de fatores. O primeiro deles é que, diferentemente de Javier Milei, Trump não vai dar nenhum tratamento VIP à comitiva de Bolsonaro, nem garantir uma foto ao lado dos parlamentares brasileiros, nem antes, nem durante a posse, e nem depois. Talvez aí o Eduardo Bolsonaro, que tem relação com Trump direta. Os parlamentares esperavam repetir com o Trump o mesmo que fizeram com Milei, que se reuniu com uma comitiva bolsonarista um dia antes de sua posse em Buenos Aires, em dezembro passado. Na ocasião, o presidente argentino tirou fotos e gravou vídeos com bolsonaristas para suas redes sociais. Com Milei foi tudo mais tranquilo e fácil, e ele conseguiu nos receber antes em um hotel. Com o Trump isso não vai ser possível, disse reservadamente ao blog um bolsonarista. Outro motivo apontado nos bastidores são os altos custos envolvidos com o deslocamento, porque as autoridades estão de olho e, sobretudo, a Procuradoria-Geral da República já deixou claro que vai denunciar se usarem dinheiro público para ir participar da festinha de Trump. Nas contas de parlamentares, só o aluguel de um veículo com capacidade para transportar 4 pessoas no dia da posse já está na faixa de $2.000. Se você tem 50 parlamentares, você vai precisar aí de pelo menos uns 10 veículos, né? Uns 7, 8 veículos. É preciso acabar com essa escalada do dólar 6 por 1, ironizou um outro parlamentar da bancada de oposição, em referência à alta da moeda americana que estaria dificultando a viagem dos bolsonaristas. E o Bolsonaro, que esteve na cerimônia de Milei acompanhado de deputados federais e governadores estaduais do Brasil, também não deve ir aos Estados Unidos. Já está com o passaporte apreendido pela Polícia Federal. O ex-presidente vai pedir de novo ao Alexandre de Moraes para sair do território nacional, e aí eles estão avaliando isso também, porque agora ele corre o risco de uma multa, ou talvez até uma sanção pior, porque virou brincadeira, né? O Lula não vai, o Lula já falou que não vai na posse, até porque os Estados Unidos não têm tradição de convidar dignatários de outros países para participar de posse. Então, tchau para você, Jair, e o Trump tem mais o que fazer do que resolver os seus problemas com a lei brasileira. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.